Cara, a gente começou a escalar um criativo que tem, acho que 10 segundos. Esse criativo vendeu mais de 1 milhão já nos últimos, sei lá, 20 dias. Pode usar a VSL do produtor, criativo não. Se você quiser fazer um criativo do zero, sem ter minerado nada, é só você olhar pra lead do cara. A lead é um criativo. Quantas vezes a gente já não pegou uma VSL num produtor, a gente rodou essa VSL com outro criativo nosso, e aí depois, cara, quando começou a saturar, a gente pegou esse criativo e transformou ele na lead. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e senta o dedo no like pro YouTube identificar que você gosta desse tipo de conteúdo. Tá pelo Spotify? Salva na playlist e o melhor, deixa com a avaliação em 5 estrelas pra eu trazer você e seus amigos se a gente pegar Top 3 novamente aqui no Spotify. E aí você vai vir com a galera assistir o PandaCast ao vivo e ainda ter a chance de perguntar pros meus convidados. E o melhor de tudo, o meu convidado de hoje, ele era produtor. Em menos de 2 meses o cara já faturou muito menos, mas lucrou muito mais do que como produtor. Como afiliado, eu tenho certeza que ele vai passar tantos insights para você, porque é a melhor forma de você começar no Nutra, vender muito mais, ter mais lucro para você um dia conseguir vender milhões, não só aqui na Cartpanda e não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. O meu convidado ensinou a galera do Swipe a como minerar. Tô aqui com ele, Vitor Copo. Cara, prazer ter você aqui. E antes de tudo, cara, obrigado por ter resgatado essa recompensa do PandaCast. É um prazer receber você, toda a galera maravilhosa que veio aqui no programa. E como que começou a tua jornada? De onde que você veio? Qual cidade que você nasceu? Quantos anos que você tem? O que que você fazia antes de entrar no digital? Porque no off você tinha falado que você era InfoBrasil, Sim. mas o que que você fazia antes? O que que você achava que você ia ser? Conta pra gente um pouco da tua história antes do digital. Prazer é todo meu, Felipe, tá aqui com vocês, cara, equipe maravilhosa, plataforma muito top, né, que a gente tá curtindo muito trabalhar com vocês. E, cara, antes do digital, né, na verdade, eu achava que eu ia me encontrar no negócio físico, né. Acabei de completar 25 anos agora de idade, e a gente começou no digital, assim, começou a procurar entender mais coisas sobre digital no final de 2022, lá em novembro, né, que eu fiz uma viagem com os amigos e eles eram do digital. Aí, cara, eu falei assim, pô, não é possível que essa galera tá fazendo essa grana aí que eles fazem, que eles falam que eles fazem, né? E, cara, era verdade, os caras faziam mesmo. E aí eu procurei entender mais, né? E hoje a gente tá onde a gente tá. Antes do digital, cara, eu já tive academia de cross-training, eu já tive espaços de venda de shakes gourmet, várias coisas. E aí, quando eu tive que fechar, cara, eu fiquei dentro de casa procurando o que fazer, né? E como eu sempre quis, não podia ficar parado, né? Obviamente, eu procurei o que fazer e aí, graças a Deus, eu conheci o digital e na época a gente começou com um infoproduto. Eu sempre fui muito curioso, né, cara? Tipo, eu sempre procurei muitas coisas, sempre procurei formas de ganhar dinheiro. Acho que todo mundo já pesquisou no Google ali como ganhar dinheiro, como viver do digital e tudo mais. E naquela época tinha estourado Thiago Fint, né? Falava muito de Érico Rocha também. Aí o cara falou, preciso entender como esses caras fazem essa grana, quero entender como esses caras fazem isso. Tinha aquele outro moleque também, que eu esqueci o nome agora. Kaique, né? Kaique também, que, pô, o cara tinha sei lá quantos anos, tava postando, fazendo milhões e tudo mais. E aí a gente sempre fica, cara, será que esses caras estão fazendo isso mesmo, fazendo essa grana? E eu acho que isso é muito da gente, às vezes, ter um pouco de inveja, né? Então a gente acha que as pessoas não fazem a grana que falam que faz. Claro que tem muitos que não dá pra acreditar tudo que vê no digital, né? Mas, cara, depois que você entende, entra nesse mundo, você vê que é verdade, é possível. E às vezes tem que deixar um pouquinho ali a sua inveja de lado e procurar entender com a galera, né? Procurar ser humilde pra poder... Eu falo que é esvaziar o copo, né? Às vezes a galera vai muito de copo cheio, acha que é o cara e tal. E quando chega lá, vê que você é só um peixinho perto dos caras, os caras realmente fazem o que falam, e aí você quer aprender, né? E aí a gente começou com infoprodutos na época, né? Eu nem comprei nenhum curso, tipo, a gente começou no seco mesmo. Eu tinha um amigo meu que ele, como na época a gente já tinha aquele espaço que a gente vendia shakes proteicos, né, físicos, eu queria fazer uma coisa que eu pudesse vender aqueles suplementos que eu tinha, né? E aí eu pensei, cara, na época eu tinha visto um vídeo no YouTube do cara falando que dava pra entrar na biblioteca de anúncios do Facebook, você conseguia pesquisar o nome das pessoas, né? E ver as coisas. Aí eu fui pesquisando, cara, eu fiquei tipo, cara, passava a noite assim, zerada, olhando a biblioteca, eu ficava e comecei a entender como é que funcionava aquele negócio.
E na época não tinha cloaker, não tinha nada disso, era tipo muito mato, entendeu? O cloaker mais top que tinha na época era você colocar ali, esconder para desktop, né? Era o cloaker mais top que tinha na época. Mas aí por isso eu consegui olhar certinho na biblioteca de anúncios. E aí, cara, eu achei um quiz na época, que era dos caras gringos, que eles faziam uma dieta, né, pra você. Você passava um quiz ali, uma personalização ali do que você quer comer. Mas com IA na época ou Não tinha ainda? na época, não se falava disso aí. Era tipo, você clicava, era um quiz assim que aparecia os alimentos, e aí você clicava nos alimentos, e eles falavam que ia passar uma combinação de alimentos que ajudavam você a queimar gordura, né? E era gringo, era americano. Aí, cara, eu vi aquilo lá e falei assim, pô, interessante isso aqui. Era de emagrecimento, mercado que eu já trabalhava, né? Tipo, no mundo físico. Eu falei assim, cara, se eu montar um funil de quiz, né? Igual deles, pegar, copiar igualzinho pra vender aqui no Brasil, né? Eu achava genial isso na época, né? Tipo, e realmente era na época. Aí eu fui lá, copiei, tipo, contratei um programador. Pedi pra ele copiar tudo aquele quiz lá. E, cara, eu tinha um personal na época, que inclusive tá aqui com a gente, que era o personal da nossa família, que trabalhava no cross-training e tudo mais. E ele também, cara, eu sempre vi nele, tipo, um cara que queria empreender também. Eu falei, cara, eu tenho que trazer esse cara junto comigo. Aí a gente, na época, comprou uns cursos lá do Pedro Sobral pra ele estudar, pra poder fazer o tráfego pra gente, porque eu sempre entendi que se eu fizesse tudo, não ia dar certo, entendeu? Eu precisava de gente capacitada comigo ali, e eu nunca gostei de trabalhar com pessoas que eu não conhecia. Eu sempre gostava de pegar amigos meus, né, pessoas que eu conhecia, e trazer pro meu mundo, né? Aí, e ele topou, cara, vamos pra cima, ele estudou os cursos lá, a gente colocou pra rodar o produto, e, cara, tipo, dava um ROI absurdo, assim, na época, quiz, assim, no front mesmo, sem upsell, sem nada, começou a dar um ROI muito forte, e a gente começou a rodar, e na época a gente não sabia escalar, né, a gente não sabia a estrutura de nada, a gente não tinha acesso a CBO, ABO, eu nem sabia o que era isso, entendeu? Eu tava estudando ainda, a gente sabia rodar tráfego local e começava a aplicar a estratégia de tráfego local no digital, né? E aí a gente foi especializando, né, começou a rodar, eu contratava uma consultoria ou outra, só que eram consultorias, assim, que eram de caras do digital, mas que também não eram tão especializados, a época era muito o acesso, assim, você tinha que estar lá dentro pra descobrir. Era muito limitado, né? Era muito limitado na época. E aí, na época assim, né, pô, 2 anos atrás. Tô falando como se eu tivesse desbravado o digital, né, mas foi 2 anos atrás. Mas pode ser que até a galera tinha acesso a conteúdo, mas eu não tinha, entendeu? Porque eu não sabia como conseguir. Hoje você compra qualquer mentoria aí, já tá com afiliado, vendendo, enfim. Aí a gente rodou, deu muito certo. A gente também passou a entender de funil, né, porque começou a ficar caro os custos. Hoje em dia, você anunciar no Brasil é muito complicado, né? Até a gente estava conversando sobre isso antes de começar o podcast, de caras que anunciam só no Brasil hoje, é muito complicado. E a gente passou por esses problemas. E esse funil, só pra ter noção, Felipe, a gente parou de rodar tem meses. Esse funil durou 2 anos. Nossa. 2 anos esse funil de quiz BR. Isso é porque a gente foi tirando, tipo, leite da pedra, entendeu? Cara, eu fico pensando assim, a gente tá falando muito de mercado global, de muitos players que rodam no global, até mesmo você com a sua operação, com a galera. Só que, no final das contas, a gente sabe que tem como vender no Brasil, mas é um mercado que tá num nível de sofisticação que não dá pra saber o que tem que fazer pra vender e escalar igual lá fora. E esse é o ponto, aí tem taxação. São muitos micro problemas que no final das contas vão comendo muito a margem. Então, qual que é o principal fator que você acredita que é o ideal pra você não rodar no Brasil hoje? Se você roda com conta em real, esquece, cara. Muda pra conta em dólar, porque não tem mais como rodar conta em real, não. Porque vai ter lá o imposto. Então, bota pra rodar a conta em dólar. O que eu acho que influencia pra você não rodar no Brasil hoje é justamente a questão de os custos terem aumentado de publicidade e a galera não tem poder de compra. Entendeu? Hoje, pra você conseguir vender um ticket que a gente vende no Nutra aqui no Brasil, cara, você tem que dobrar as pernas, tem que fazer mágica, tem uma equipe muito top de recuperação ali. Eu acho que, como afiliado no Brasil hoje, eu arrisco dizer que é inviável, entendeu? Só se você for um produtor, tiver ali uma equipe muito forte de recuperação, mas com afiliado no Brasil, acho totalmente inviável. Eu vejo que as empresas que têm dado certo no segmento de Nutra no Brasil é mais branding, né? Não é direct response na prática. Então eu vejo que talvez esse nível de sofisticação que a gente vê no Brasil, talvez uma hora chegue também nos Estados Unidos. E qual que é a tua opinião sobre isso? Até para depois a gente entrar na parte por que você saiu como produtor para ir afiliado. E qual que é o ponto principal que você acha que vai acontecer lá nos Estados Unidos a nível de sofisticação?
Beleza, essa é uma boa pergunta, cara. Inclusive, converso direto isso com os nossos sócios, né, tudo mais, que a gente tem algumas operações, e eu acho que, com certeza, não, isso é fato, né, todo lugar sempre sofistica, né, tudo mais, porque você pode ver, por exemplo, eu rodava Info Brasil, aí depois começou a ficar mais sofisticado, começou a ficar muito caro, aí eu comecei o quê? Rodar Info Latam. Aí, Info Latam ainda é muito barato, mas só que o seu ROI não é tão alto, entendeu? Você precisa de um funil muito grande para ter um ROI muito alto. E um funil muito grande, a galera já sabe. A galera hoje em dia, todo mundo sabe de chargeback, né? Hoje em dia, reembolso, você pode ter 7 dias. E todo mundo fala que o americano tem tara em dar chargeback, né? Tem tara, cara. Americano é muito safo pra dar chargeback, né? Se ele pode receber o produto na casa dele, depois dar chargeback. E eu acho que o mercado vai realmente sofisticar e a gente vai ter que ir melhorando cada vez mais, né? A galera que faz branding hoje no Brasil, eles fazem bastante TikTok, né? Eles Influenciador. com influência e tudo mais, que dá muito ROI influencer ainda hoje, né? Porque hoje em dia você ter um influencer ali, até micro-influencer, né? É muito barato. Às vezes você nem paga pro cara, você dá só uma porcentagem ali, você faz um storytelling muito top e o cara vende pra caramba. Faz a permuta mesmo, faz um cupom pro cara ganhar as comissões ali, tipo, e vai ficar irrisório, né? Ele Por enquanto, é um mercado, como é que fala? De micro-influencer é um mercado tranquilo, entendeu? Prostituído, assim, digamos assim. Que você consegue pagar barato e ter uma grande visibilidade, né? E dentro disso, a gente tá falando dessa parte de micro-influencer, e a gente acaba entrando na parte ali de anúncios, né? Quando a gente vai falar de influenciador, porque, querendo ou não, ele é o topo do funil para atingir o público, tipo, B2C. E quando a gente tá falando de anúncio, interessante até o que você tinha comentado com a gente, que antes do anúncio, você precisa minerar muito bem para saber qual o formato que você vai pedir para o seu avatar fazer esse anúncio. Sim. Então você tem que ter minerado um formato, algo específico para você saber delegar essa parte para você rodar depois. Então, como que é a sua forma de espionagem? O que você faz tão diferente e que você acha que é o ideal? E se você usa swipes, não usa, ou acha que não é importante, qual que é a tua opinião sobre isso e como que é a tua forma de minerar? Tá, certo. Cara, hoje se você é um iniciante no mercado, o swipe é muito bom, né? Porque para você ter um ecossistema de mineração nativa, que é o que a gente desenvolveu, antes de ser falado isso aí de mineração nativa, a gente já minerava nativamente, entendeu? Porque eu sempre fui do time do quê? Cara, eu não sou o cara mais talentoso da copy, eu entendo muito de copy, eu gosto muito de copy, inclusive eu sempre tô por dentro das copies, é o que eu mais gosto de fazer, dentre as áreas do digital ali, da nossa operação, é o que eu mais gosto de estar inserido é a copy. Porém, cara, eu entendo que eu não sou o cara mais talentoso nesse mercado, entendeu? De copy. Não sou o cara que tem as melhores ideias. Então, mas eu entendo que tem esses caras, existem esses caras. Então, por isso que o ecossistema de mineração é muito bom. O swipe para iniciantes é muito bom, porque o cara não tem trabalho. Mas agora para um cara que tá avançado no mercado, que já tem uma operação, que já fatura ali, que já fatura, né, cara, você não... Pô, um swipe, infelizmente, é uma coisa meio iniciante, né? O que você precisa é ter um ecossistema de mineração própria, né? Que é o que a gente criou. E muita gente acha que é só comprar um perfil gringo e começar a agir como uma pessoa, né? Mas deixa eu explicar o que aconteceu antes, né? Porque, como muita gente sabe, a galera que assiste esse podcast é mais iniciante ou uma galera que mais... Cara, eu vejo que tem a maioria da galera que assiste a gente ou já roda ou tem experiência. Tá. Mas a gente pode aprofundar, porque querendo ou não, eu quero que o pessoal que, mesmo que seja iniciante, se desenvolva a nível de entender o que você tá falando. Beleza. Então pode aprofundar, pode ir avançado, que eu tenho certeza que quem tá em casa vai puxar o nível da régua pra conseguir acompanhar o que você tá falando. Tá, show. Então, eu perguntei isso só pra falar como eu ia começar a falar, né? Porque já... que tem, às vezes, pessoas mais iniciantes que assistem. Então, como é que foi a ideia que a gente pensou por trás disso, né? Cara, é simples, né? Pô, hoje em dia, você tem muito cloaker no mercado, né? E os cloakers são muito avançados, né? Cara, hoje é muito difícil você quebrar uma criptografia de um cloaker ali, descobrir a senha para poder dos parâmetros da UTM e tudo mais. É muito difícil, né? Você tem que contratar um programador que entenda muito bem disso. Não é qualquer programador. E aí, então, justamente entendendo isso, a gente falou assim, cara, eu não sou nenhum expert, eu não sou programador. O que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu sou um cliente nos Estados Unidos. Só que a gente enfrentou vários problemas, né? A gente comprou um perfil gringo e falou, cara, vou começar a aquecer esse perfil gringo para aparecer anúncio lá nos Estados Unidos. Aí a gente usou uma VPN na época. Cara, mas VPN é um negócio que já foi muito usado para dar golpe, entendeu? Então, e VPN é uma coisa muito básica e o Facebook consegue identificar que você está usando VPN. E aí, como ele consegue identificar, ele não vai mostrar os anúncios para você, entendeu? Aí você precisa usar o quê? Um proxy, e não é qualquer proxy. Você precisa usar um proxy residencial. Entendeu? Caraca, tem essa ainda. Um proxy residencial. E aí o bom é que você pode comprar um proxy residencial só e usar para todos os seus perfis de mineração.
Por que eu falo todos os perfis? Porque a gente gosta de ter um perfil pra cada nicho, entendeu? E aí o que a gente fez na operação? Cara, a gente pega vários perfis, por exemplo, vamos pegar um perfil X, a gente comprou um perfil ali de uma mulher de 40 anos, e não tem problema, pode comprar um perfil até de uma menina, ou então um homem, você só de mudar as informações ali, depois, na verdade eu quero uma mulher mais velha, um homem mais velho, pra aparecer anúncio de EAD e tudo mais, enfim. E compra um perfil pra cada segmento, pra cada nicho que você quer trabalhar. E pode botar o mesmo proxy neles, beleza? Se quiser pode botar diferente também, mas a gente tem que ser o proxy residencial. Se quiser depois até passo os nossos fornecedores, né, que a gente, em vez de ter que entrar no site russo lá pra poder contratar, lembrar de ficar contratando, a gente paga o fornecedor que ele cobra, sei lá, R$5 a mais do proxy só pra fazer esse trabalho. E aí ele faz tudo pra gente, né? E aí a gente vai colocando, né, cada perfil minerando, entrando em grupos de, por exemplo, vamos supor que a gente quer de memory loss, né? A gente entra em grupos de memory loss, a gente começa a interagir com publicações que tem a ver com o assunto. E aí, cara, é impressionante. Em menos de uma semana começa a aparecer anúncio. Se você tá com um proxy certo, se você tá com um perfil ali mais velho, de pessoa mais velha, e fica interagindo, em menos de uma semana começa a aparecer anúncio. Por quê? O Facebook hoje, o algoritmo é muito inteligente, né? Então, se você começa a buscar essas coisas, ele já começa a mostrar pra você. Se você quer, por exemplo, um relógio, cara, se tu pesquisa um relógio, vai começar a aparecer relógio pra caramba pra você, entendeu? E vai nichando. Por exemplo, aparece ali um infoproduto. Aí você já nem dá IC. Aparece um Nutra, que aí você quer minerar Nutra. Aí você já vai dar IC na VSL, pra poder o Facebook identificar que você é um cara que dá IC no produto. E aí, cara, depois que você dá IC na sua primeira oferta, começa a aparecer de cachoeira pra você, assim. Nosso perfil, simplesmente hoje, ninguém passa batido da gente, entendeu? Então, se alguém falar que tá fazendo uma coisa, a gente sabe que ele não tá fazendo isso, entendeu? A gente sabe tudo, porque a gente tem um ecossistema muito grande hoje de mineração. A gente tem um perfil pra cada nicho. Então, a gente entende como tudo tá funcionando no mercado. É como se a gente estivesse ali por cima, a gente fala assim, cara, pra onde a gente vai agora? Cara, a gente tá ali olhando por cima todo o mercado, a gente sabe, fulano tá rodando tanto e tá investindo tanto e tá dando tanto de retorno. Ciclano tá... Cara, a gente consegue ter essa visão no mercado. Sem precisar de cloaker, sem precisar de nada. Entendeu? E aí a gente vai separando isso, aí a gente vai testando e criando, tendo ali noção de o que tá acontecendo no mercado. Caramba, eu vejo que isso que você faz, são poucas pessoas que se dispõem a fazer com um time de espionagem, porque às vezes é mais fácil pra galera pegar e pagar um swipe da vida, ou muitas empresas, eu vejo que montam o próprio swipe também dentro da operação, e no final das contas, às vezes até fazem isso, mas não falam pra galera. Porque isso pode se tornar algo comum de mercado. Eu achei muito legal que você abriu isso pra gente, e eu acredito que essa pode ser a nossa primeira etapa do funil. Então, a pessoa aprendeu a espionar. E aí, agora a gente passa pra parte da criação dos anúncios. Você viu um anúncio, você tem essa sua base ali de espionagem, viu que tá dando certo pro seu nicho. Então, qual que é o próximo passo? Você vai atrás de um ator, ou faz com IA? Qual que é a próxima etapa que você busca fazer para desenvolver esses criativos? Você pega o mesmo formato, modela aquela copy, edita o lead, troca o avatar. O que você acha que faz sentido para você começar ali na parte dos anúncios? Na verdade, a gente faz um processo bem diferente aqui na empresa, né? A gente não... Cara, a gente tem copies, né? Só que o copy nosso, cara, foi o que a gente ensinou ele a fazer copy, entendeu? Não é um cara de mercado que a gente contratou e pagou sei lá quantos R$1.000 pro cara fazer copy pra gente. Era um amigo nosso também, novamente. Cara, todos os nossos gestores hoje eram amigos nossos. O copy é amigo nosso. O cara que minera hoje é amigo nosso, entendeu? O cara que monta a estrutura dos nossos produtos é amigo nosso. E a gente vai ensinando os caras a fazer as paradas. O que a gente faz? O que eu sempre gostei, né? Eu sempre entendi que o criativo, ele não precisa comunicar com a VSL. Ele precisa comunicar com a lead, né? Claro que a lead comunica com a VSL, mas por que eu falo isso? Pro cara ter onde olhar. Entendeu? Então, sempre quando eu pego um criativo ali que tá escalado, inclusive é uma boa, a gente usa ferramentas, Felipe, pra poder... Porque é o seguinte, você às vezes olha um anúncio ali, ele tá com 300 ativos. Mas, cara, tá com 300 ativos, mas quanto que realmente tá de orçamento nisso aí, entendeu? Que tá gastando mesmo. Que às vezes tem uns caras hoje que tá com 3 ativos na biblioteca e tá gastando 30 mil em cada campanha, entendeu? Então ele tá botando ali R$90 mil no dia e você não sabe que ele tá com 3 ativos, entendeu? Aí, ou então o cara tá botando... Eu tenho amigos que eles fazem o seguinte, eles começam com R$30 mil e a cada 30, 45 minutos eles vão dobrando o orçamento no dia, entendeu? Então eles terminam um dia rodando milhões e milhões, entendeu? Justamente por conta das atualizações do Facebook, né? O que eles acham mais interessante pro nicho deles. E aí voltando, né? Porque se eu vou, às vezes ali, eu acabo me perdendo o que eu tô falando. Mas voltando ao que eu falei da lead, né? Eu pego esse criativo, pra sua pergunta.
e eu vejo a lead da minha VSL e eu sempre mando a lead da minha VSL pro Cloud, né? O Cloud AI, a gente não usa GPT para copy, a gente gosta de usar o Cloud. A gente manda a lead pro Cloud, manda o criativo que tá escalado na biblioteca. A ferramenta eu não falei, né? O MyEdFinder. A gente usa o MyEdFinder, que é uma ferramenta que era do Drop. E o que ele faz? Ele vai, todos os anúncios que passam no teu feed, ele vai coletando automaticamente e mostra quantas visualizações teve no anúncio. Entendeu? Então, às vezes, o cara tá com 3 ativos, mas tá com 1 milhão, 2 milhões de visualizações no anúncio. Aí você sabe que tá escalado. Entendeu? Só de olhar na ferramenta. Mesmo não tendo tantas duplicações ali na biblioteca, você sabe que aquele criativo tá sendo escalado, mesmo sem ter tanta variação dele. Exato, porque tá lá no MindFinder que o cara botou 3 milhões no anúncio, tá com sei lá quantas mil curtidas. Claro que pode comprar curtida, mas visualização não tem como comprar ali, entendeu? É só porque o cara tá botando muito tráfego mesmo. E aí, beleza, negócio da lead. Eu jogo a minha lead no cloud, eu jogo aquele criativo escalado, por exemplo, vamos supor que a minha lead, minha VSL, é de memory loss e aquele criativo que eu minerei é de diabetes. Cara, não tem nada a ver um nicho com o outro, mas só que a base do anúncio tá funcionando, pô. A copy tá funcionando. Aí eu jogo aquele anúncio e falo assim, cara, eu quero que você adapte esse anúncio que tá escalado pra lead da minha VSL e pro nicho da minha VSL. Cara, o Cloud simplesmente faz um anúncio baseado no anúncio que tá escaladíssimo pra lead da minha VSL e pronto. Simplesmente. Aí a gente manda pro editor, o editor vai lá, faz a mágica dele, que é o que, cara, botar alguns avatares, né, pra gente testar, porque às vezes, inclusive é uma boa, sempre quando estiver rejeitando seu criativo, cara, a galera acha que é lip sync, mas não é lip sync, é o avatar. Tem avatares que rejeitam e tem avatares que não rejeitam, eu não sei o padrão. A gente vai testando até validar, entendeu? Uhum. E aí a gente faz isso, cara, a gente tem pouco trabalho e consegue pegar um criativo que escala muito. E no final das contas, esses avatares que você testa são próprios avatares todos de IA, mas de várias plataformas. Exato. Ou você, tipo, pega e pede pro seu editor, eu quero um que se adapte com a persona que fala comigo. Ou um de doutor, ou XY. O que você acha que faz sentido? E, tipo, quais edições ou quais formatos que você acha que sempre vão dar problema? Por exemplo, algo que você coloca nos criativos e você sabe que não dá certo colocar isso. O que dá certo, que você perguntou também antes, é a gente colocar... Eu gosto muito de colocar o próprio lead, o avatar que tá na lead, entendeu? Da VSL. Eu gosto de botar o mesmo cara no criativo, entendeu? Porque é o seguinte, hoje se você for montar um produto teu, Felipe, vamos botar que você tem um produto de renda extra que você tem a sua VSL, beleza? Cara, tu vai contratar ator pra poder estar no criativo? Não, vai ter que ser eu. Vai ser você. Então, às vezes, a galera se perde em ficar colocando 1 bilhão de avatar e esquece que tem um cara da VSL, pô. Só pegar o cara da VSL e colocar ele no criativo, muito mais fácil. Então, o que não dá certo hoje é uma coisa meio... É uma pergunta, acho que eu não consigo responder, porque eu não sei se vai dar certo até eu testar, entendeu? E às vezes eu testo para um nicho e no outro nicho dá certo, então às vezes eu posso falar que não dá certo aqui e dá certo para outra pessoa. Que nem, inclusive, hoje, até a gente estava falando do Andrômeda, essas atualizações e tudo mais do Facebook... Cara, a gente começou a escalar um criativo que tem, acho que 10 segundos. Entendeu? 10 segundos? 10 segundos. E esse criativo vendeu mais de 1 milhão já nos últimos, sei lá, 20 dias, sei lá, 15, 20 dias. Ele vendeu mais de 1 milhão já com afiliado. Entendeu? E eu vejo que tem tantos convidados que às vezes viram e falam pra mim, a gente faz o criativo como se fosse uma mini VSL. Aí no final das contas o criativo tem tipo 2 minutos, 3 minutos. E aí você com um criativo de 10 segundos... 10 segundos. Já fez mais de R$1 milhão em vendas. Sim, tranquilamente. E o que você vê de diferença, fora a duração desse criativo? O que você sente que fez de diferente pra conseguir fazer com que ele converta tanto? Tá, justo. É porque o mercado americano é um mercado que tem as métricas muito caras, né? Hoje em dia, pra você conseguir métricas baratas, você tem que fazer muita estrutura de campanha diferente, testar 1 bilhão de criativos até achar aquele que tá uma métrica condizente que você consegue ter um CPA bom. Então, o que a gente percebeu foi o seguinte, cara, a gente precisa achar um jeito de baratear essas métricas, né? Precisa achar um jeito total. E na época que eu rodava info, né, eu fazia uns criativos que eram, tipo, muito bestas, entendeu? Era, tipo, vamos supor, uma pessoa dançando e aparecendo o que tava escrito, ia aparecendo os inscritos na tela, mas não falava nada. O criativo 10 segundos assim. E jogava muito curioso pra VSL. Ok, jogava muito curioso, a retenção abaixava, só que compensava, entendeu? Por mais que a retenção... A VSL era tão boa que mesmo que você joga um curioso lá, esse curioso vai ver até o final e vai dar e você vai comprar. E a gente pensou esse mesmo princípio, né? A gente pegou, fez um criativo muito rápido, só ativando a curiosidade, entendeu? Olha o que isso aqui faz com isso aqui. Aí pronto, jogamos o criativo lá, 10 segundos, cara. 10 segundos, por que 10 segundos? Porque tem um timer no final.
Se não tivesse o timer, era 5 segundos de fala, 4 segundos de fala. E aí, beleza. O jogo criativo levou muito curioso. A retenção abaixou, tipo, só uns 3, 4% e converteu muito mais. Então, a gente conseguia ter um ROI como afiliado de, tipo, 3, entendeu? 3 e pouco, ROI como afiliado, cara. Ganhando CPA. Nossa, e eu vejo que faz muito sentido isso hoje em dia, porque no final das contas a galera parece que tá sempre atrás do maior CPA, porque no final das contas as métricas estão muito caras para você conseguir custear e fazer uma escala. Eu já vejo gente que escala e fica no prejuízo por conta do CPA baixo. E aí, no caso do afiliado, né? Mas dentro disso que você tá falando, então isso pode ter sido também um dos motivos para você ter saído como produtor para virar afiliado? Um dos principais motivos que eu saí de produtor para afiliado foi justamente... Tanto você... Cara, é o seguinte, no produtor é muito complicado. Porque você precisa ter uma operação robusta, precisa ter um time bom, você precisa estar controlando tudo, porque, cara, não convém falar, mas a gente já tomou, tipo assim... a empresa que usava os produtos pra gente, cara, mandava invoice a mais, entendeu? Tipo, não era porque eles estavam de sacanagem, era porque, tipo, o sistema deles falhava e tudo mais. E, cara, você imagina, a gente tá escalando a operação. Escalando pra caramba. Aí tá chegando os invoices que eu falo, são as cobranças pra você pagar dos produtos, o envio e tudo mais. E aí, cara, como é que você consegue prestar atenção em todas as áreas, consegue calcular certinho quantos produtos você vendeu, e o invoice vem, tipo, de uma forma muito... Só o valor, entendeu? Você tem que entrar no sistema, ver se tá batendo, é uma parada complicada pra você fazer. E aí, cara, você começa a escalar, você não faz conta. E na época, cara, a gente era muito doido, a gente começou a escalar, não só Estados Unidos, na época, a gente começou a escalar Tier 1, a gente escalou vários países. Só que fala inglês. Fala inglês, só que o envio era muito mais caro, a gente não sabia disso, entendeu? A gente achava que o envio era a mesma coisa que eles tinham falado pra gente na call, de onboarding lá. E, cara, a gente não sabia, velho. E a gente tomou, tipo, a gente, sei lá, vamos supor, de um ROI 2 ia pra um ROI 1.2, 1.15, entendeu? Aí, cara, tava feliz, tava triste depois, entendeu? Eu olhava quando foi no olhar do final do mês, cadê o dinheiro, cara? Cadê a escala tá aqui, mas cadê o dinheiro? Aí você ia fazer as contas, você parava, não, vamos parar, vamos estruturar, vamos ver o que tá acontecendo com o dinheiro. Parte ficava preso. Parte invoice errado, entendeu? Aí teve uma época que eles começaram a mandar pote errado pra galera, aí a galera começou a pedir tudo reembolso, mandava, tipo, a galera pedia 6 potes e mandava um pote só. Aí confusão pra caramba, a gente tomou um prejuízo do caramba, né? Por causa disso, a gente começou a ficar meio assim de continuar sendo produtor, só que na época a galera não dava muito CPA, dava um CPA muito baixo ou um heavyzinho ali, só que o heavy não compensava, né? E a gente continuou insistindo como produtor. A gente teve amigos nossos que ficou com 1 milhão negativo. Porque ele escalava mais de 100 mil dia, né? Ele era uma escala boa, assim, escalava mais de 100 mil todo dia. E ele achava que ele tava lucrando, né? Só que ele tava escalando 100 mil com ROI de 1.5, 1.6. E ele não sabia que, tipo, era muito custo, entendeu? Aí o cara, tipo, faliu, cara. Faliu. Você vê como o faturamento, o ego, às vezes mascara que você não tá tendo lucro, às vezes. Que loucura, cara. Eu vejo que muita gente que tá assistindo a gente agora pode fugir dessa armadilha também com o que você tá falando, porque poucas pessoas falam sobre isso. Sim. E na tua opinião, qual que é melhor? Você começar como afiliado no CPA ou Revenue Share? E se for CPA, que eu sei que vai ser, qual vai ser o valor ideal para receber de CPA hoje em dia? Tá, beleza. Cara, CPA com certeza absoluta, né? Porque o bom do CPA e eu virei... Quando eu descobri isso aí, eu falei assim, puta, eu tenho que virar afiliado. Porque eu não sabia. Eu achava que CPA, você ganhava ali a comissão, mas, por exemplo, se o cliente pedisse reembolso, você arcava com reembolso e tudo mais. Só que, cara, no CPA, você recebe um valor ali, e se o seu cliente pedir reembolso, pedir chargeback, o problema é do produtor. Você não tem nada a ver com isso. Você não fica com o dinheiro preso. Seu dinheiro cai ali depois de, por exemplo, você tem D2 ali na caixa, seu dinheiro cai em 2 dias ali pra você, e você vê o dinheiro, você tem previsibilidade, você sabe o que você tá trabalhando, entendeu? Você não fica maluco, tipo, tendo, sei lá, 500 mil, 600 mil reais preso na plataforma ali, porque a plataforma precisa ter dinheiro preso para arcar com os reembolsos de chargebacks, né? É óbvio, isso é óbvio. Só que aí, se você não tem um caixa muito absurdo, você não consegue lidar com isso. E aí com o CPA você não arca com isso, é o produtor. Ele ganha grana, o produtor, com certeza, mas ele ganha uma grana a longo prazo. O jogo dele é um pouco mais longo prazo, às vezes ele ganha mais grana com aquela galera que às vezes nem escala tanto, mas tem um CPA mais baixo. Então, assim, um CPA ideal, assim, na minha opinião, né? Você tem um CPA bom, é um CPA de acima de $200. Mas agora, se você tem um CPA de pelo menos 190, ali dá pra você começar a trabalhar. A menos que isso,
eu acho que aí o produtor já ganha demais e se você é um cara que escala, não compensa. Agora, se você é um cara que não escala, você tem que aceitar o CPA baixo mesmo. Aí você tem que, Ganhar infelizmente, experiência, ir pra cima. não tem como, cara. Ninguém vai... Por exemplo, um produtor não vai ficar lucrando, sei lá, 5, 10 dólares por cada venda sua pra ter um trabalhão Não, e você não escalar, entendeu? faz sentido. Não compensa. E ainda você não coloca volume ainda, ele nem tem como prever ali se vai ficar exatas métricas, porque tudo é número, né? E os números você só consegue entender quando tem uma quantidade boa de número. Então, se o cara vende por 5 potes no dia, 20 potes no dia ali, tipo, o cara não consegue prever quanto você vai... você tem que vender muito mais pra poder os números ficarem na média que ele acha que tem que ser. E dentro dessa transição que você fez ali de produtor para afiliado, como que foi essa parte de gestão de equipe? Você manteve todo mundo? Você só migrou? Ou você deixou mais enxuta a tua operação? Como que é a gestão de pessoas em questão de estrutura? Tanto para quando você era produtor e como que foi essa transição para afiliado? Cara, eu acho que quando a gente foi afiliado, a gente teve que aumentar bastante a equipe de edição, né? Porque, basicamente, o que você tem que fazer como afiliado? Cara, você tem que testar só as coisas e é o bom que você só se preocupa com isso, entendeu? Você não se preocupa... É claro que a gente não é um afiliado que fica esperando o VSL de produtor, entendeu? A gente tem nossas próprias VSLs, tem nossas próprias estruturas, a gente roda nossa própria estrutura, mas com o pote do produtor, beleza? Então a gente... E é muito mais fácil, porque a gente não tem que ficar se preocupando com os invoices, a gente tem que ficar se preocupando com os reembolsos de chargeback, a gente tem que ficar se preocupando com o time de recuperação, que é uma parte muito importante. Inclusive, o seu produtor, onde que ele lucra com você? Na recuperação. Você não ganha na recuperação. Quem dera, se a gente afiliado ganhasse na recuperação, cara, o ROI ia ser absurdo, mas aí o produtor precisa ganhar o dinheiro dele também, né? É que no final das contas, todo mundo que você manda para IC, junta ali, a pessoa pode preencher, mas não finalizar. Sim. E aí na recuperação que ele tem por trás, ele vai recuperando esses leads quentes, né, no caso, Sim. e vai recuperando essas vendas e vai fazendo com o CPA que você pagou na Sim. plataforma de anúncio. Pra ele é Esse maravilhoso. é o fundo de funil recuperado, né, praticamente, né? Tanto que, eu não sei se, pelo menos na minha época, né, tinha esse negócio de afiliado não poder fazer fundo de funil. Algo assim. Existe isso ainda? Cara, alguns produtores, como a demanda de fundo de funil, ela não tem como se liberar pra todo mundo. Por quê? Porque vira bagunça, né? A galera faz muita besteira no fundo de funil, vende 2 potes, vende uma quantidade menor de potes, né? E isso complica a vida do produtor, né? Porque aí ele fica num prejuízo. E então, às vezes, com uma equipe ali de 3 pessoas, uma equipe não, né? 3 afiliados, mesmo que os caras estejam numa escala absurda, já supre a demanda de fundo de funil, entendeu? Então, o produtor, ele escolhe esses tops afiliados, ou então uma pessoa que é especialista em fundo de funil, e deixa só elas rodarem, não libera pra mais gente, entendeu? Pelo menos a galera que eu trabalho é assim, entendeu? A gente nunca se preocupou muito com fundo de funil, não. Mas pro cara que às vezes... porque não dá pra fazer muitas vendas no dia. Tipo, dá pra fazer bastante vendas, mas não é aquela coisa absurda, entendeu? Pra quem tá assistindo, tá ouvindo a gente agora, eu imagino que deve surgir aquela dúvida. Beleza, ele era produtor, então ele já tinha um caixa. Mas depois ele foi pra afiliado, mas ele já tem um privilégio de ter um CPA ali que o produtor paga pra ele de mais de $200. Mas como que a pessoa que tá ouvindo a gente agora... O telespectador que tá ouvindo a gente nesse exato momento, como é que ele consegue ter acesso a esse tipo de produtor que paga esse nível de CPA? E o que ele pode mostrar? Onde ele consegue captar essa pessoa? Se é um produto aberto, ou ele é convidado pelo produtor, ou às vezes, tipo, tem algum benefício que, sei lá, ele vai num evento, conhece o cara. Qual que é a forma que você conseguiu o teu acesso? E como que você acredita que é a melhor forma das pessoas que estão ouvindo a gente agora conseguirem também esse tipo de acesso a um CPA, que é o ideal, a como conseguirem ter esse acesso ao produtor que vai liberar essa oferta para ela? Qual que é a melhor forma que você acha para a pessoa conseguir fazer isso? Cara, a melhor forma de você conseguir é através de network, entendeu? Tem como você também comprar uma mentoria, óbvio, né? De vez de um produtor ali que tem um pote, vai te liberar um CPA. Mas a melhor forma é networking. E eu sempre negligenciei a questão de networking, assim, de, cara... ir atrás, entendeu? Conversar com a galera, entendeu? Porque eu sempre fui um cara que, tipo assim, não tem muita paciência pra tentar ali... Os networks vão subindo naturalmente, entendeu? Porque a gente vai ajudando. O que a gente faz? A gente ajuda muita gente, entendeu? A gente gosta de ajudar, a gente não liga de, por exemplo, passar uma estratégia pra um cara ali. E, cara, eventualmente, esse cara que a gente passou a estratégia que hoje tava, tipo, abaixo, esse cara eventualmente vai crescer. Esse cara eventualmente vai crescer, ele tem uma certa gratidão por você, entendeu? Então, por ele ter uma certa gratidão por você, ele vai te ajudar também. Então, o melhor network é aquele que você faz sem esperar nada em troca, entendeu? E aí a gente sempre fez muito network, e por a gente fez muito network, a gente tem muitos amigos no digital, então a gente consegue abrir
qualquer porta que a gente queira, entendeu? Por exemplo, se a gente quer, ou a gente conhece a pessoa que vai fazer isso, ou a gente conhece quem que pode conhecer alguém que vai fazer isso, entendeu? Então, que se você é um cara que não tem muita gente no digital, ainda, cara, entre grupos, entre em mentoria, aproveite as comunidades, tem mentoria muito top por aí, entendeu? Que você consegue estar numa comunidade muito boa, né, e de pessoas, conhecer a galera, trocar ideia. Então, é isso, cara, compre esses acessos, vale a pena comprar essas mentorias, por mais que você não queira o conhecimento do cara, mas só de você ter acesso ao cara e aquela comunidade dele. Então, por exemplo, os meus mentorados, cara, o que eles querem eu consigo conectar eles, entendeu? O que eles quiserem. Isso faz muito sentido, porque no final das contas, às vezes é um link de afiliado ali que você vai poder ter acesso, e no modelo que tá, né, que é o formato dropshipping, querendo ou não, e o formato que o pessoal trabalha hoje no Nutra é a logística do dropshipping. E dentro disso, se você tem um link de afiliado que te paga bem e segue os requisitos que você falou, pô, o cara tá nas nuvens. Mas dentro disso, a gente sabe que tem produtores que liberam a VSL e os criativos pra galera rodar. Pelo menos na maioria que eu vejo o pessoal falando aqui no podcast é nesse formato. Você falou que você prefere ter os seus editores para fazer a tua VSL e fazer os seus criativos. Sim. Você acredita que então não vale a pena usar os criativos e a VSL que o cara disponibiliza logo de cara? Ou seria interessante pegar e editar elas para fazer um teste? Ou fazer por conta própria e nem ligar pro que ele mandar ali? Tá, essa é uma boa. Cara, vale a pena você pegar... Não os criativos. Os criativos geralmente nunca dão certo, entendeu? Porque criativo é uma coisa que satura muito rápido, dependendo do criativo ali. Mas a VSL é uma coisa que demora muito para saturar. A galera às vezes acha que a VSL satura, mas às vezes só você trocar uma lead ali, você consegue faturar mais uns milhões naquela VSL. Então pega essa VSL do produtor, né, e faz o básico, cara, que todo mundo te fala. Troca lead, cara. É só você trocar lead. Troca lead do cara ali que você já consegue vender bastante. A gente gosta de quê? A gente gosta de mexer com fechamento, para deixar um fechamento um pouco mais black, entendeu? A gente gosta de colocar alguns depoimentos a mais no meio, porque a gente sempre viu que depoimento sempre foi bom. A gente trabalha ali a página, né? Aqueles comentários da página, a gente sempre trabalha melhor eles ali pra estar bem mais de acordo, porque, querendo ou não, a galera lê, eu já fiz vários testes, a galera lê muitos comentários, né? Outra coisa, você não vai usar a TSL do produtor, você vai construir a sua própria, né? A gente prefere TSL na página, né? Pra quando eu abrir o pitch, abrir os pots na página ali, você desenvolver a partir disso. Mas, cara, pode usar a VSL do produtor, criativo não. Se você quiser fazer um criativo do zero, sem ter minerado nada, é só você olhar pra lead do cara. A lead é um criativo. Quantas vezes a gente já não pegou uma VSL num produtor, a gente não trocou a lead, a gente rodou essa VSL com outro criativo nosso, beleza? E aí depois, cara, quando começou a saturar, a gente pegou esse criativo e transformou ele na lead. A gente pegou, jogou esse criativo, empilhou ele na lead ali, e só por ter feito isso, a VSL já escalou mais. Tem várias estratégias que dá pra você fazer tranquilamente aí pra voltar a escalar uma VSL, entendeu? E você acha que trocar a lead ali nos primeiros minutos é a principal que mexe ali? É a principal, porque se você olhar a sua curva do VTurb, né, você abre o VTurb lá, o seu player lá, que você roda a sua VSL, você vai ver, cara, a curva, o que acontece? Ela começa ali e já tem uma queda boa. Essa queda são de pessoas que às vezes não é porque às vezes elas não gostaram da página, não sei o que, elas não gostaram da VSL, não se comunicaram com a lead da VSL. Então, olha o tanto de gente que você tem pra trabalhar. Então, se você trocar só esses primeiros segundos, às vezes você pode pegar aquelas pessoas todas que saíram e você prender a atenção delas, entendeu? Então, é isso que você tem que olhar. Cara, a VSL às vezes, tem 1,5 milhão, 2 milhões de visualizações, você perdeu, desses 2 milhões de visualizações, você conseguiu reter só 50% da lead. Então, só de você trocar ali, você consegue pegar os outros 50%, entendeu? Então, é um mercado 100% novo. Por isso que a lead é muito importante. Além de você conseguir fazer micro-leads ali também para tentar testar no iniciozinho, né? Eu vejo que tem muita gente que faz isso. E você acha que impacta muito essa questão de colocar uma pré-sell antes da VSL para afiliado? Cara, no Facebook a gente não faz isso, entendeu? Tem gente que fala que você consegue qualificar melhor o cara, mas nos testes que a gente fez não muda nada. Nunca mudou nada. Às vezes aumenta a retenção, mas aumentou a retenção porque saiu quem não ia ficar, não ficou, entendeu? Só que aí, às vezes, o cara fala, mas aí você vai pagar mais barato no VTurb por ter feito isso. Só que eu penso o seguinte, beleza, eu vou pagar mais barato no VTurb, mas vai que aquele cara lá que PSL tem perda, beleza? Porque pode demorar pra carregar, às vezes ali tem perda. Vai que o cara que eu perdi ia comprar, entendeu?
E aí você vai estar impactando também e tirando suas vendas. Aí fica mais barato, mas também você poderia estar lucrando mais pra ficar mais barato de A verdade. galera que ela quer economizar nos negócios muito besta. Então não faz muito sentido pra mim, eu concordo com você. E dentro desse ponto que a gente tá falando, então a gente saiu da parte de espionagem, parte de anúncios, entrou na VSL, falou sobre Excel, e agora, nessa parte da VSL, pra gente concluir, tem sido um ponto interessante nos últimos meses do pessoal falando que, o modelo VSL vai acabar. A VSL saturou, não tem mais VSL. Pô, VSL na horizontal não funciona mais. VSL na vertical agora porque o pessoal prende mais atenção. O que você acha que faz sentido na tua operação e o que você acredita que faz, de fato, o resultado na sua operação? Cara, VSL a galera ficou com esse dilema aí, mas não existe isso, cara. Se a VSL morrer, nosso mercado morreu. Entendeu? Basicamente, o nosso mercado hoje é VSL. Eu não consigo prever o que vai vir de próximo. Pode ser que algum cara revolucione aí as próximas épocas do mercado, porque é claro que o modelo vai mudando da VSL, né? Às vezes você tá fazendo uma VSL mais curta, a gente tá preferindo, porque antes, quando a gente era produtor, a gente costumava fazer umas VSL de 1 hora, né? Hoje em dia a gente roda a VSL de 30 minutos, entendeu? Então, capaz de que as VSLs a tendência é que elas fiquem cada vez menores, na minha opinião. Que elas fiquem cada vez, mas só que morrer a VSL... Se morrer VSL, morreu o mercado. Pô. E ultimamente eu tenho visto alguns convidados falarem assim que tá sendo mais comum o pessoal, em vez de falar que a VSL fazia lá em superprodução, fazer como se fosse uma live. Tem um dos últimos convidados falando que fez no modelo na vertical, tipo, colocou as edições lá como se o doutor estivesse na live, ao vivo, tirando dúvidas e recebendo gente também. E você acredita que é um formato que também pode funcionar para outros nichos? Ou você acha que a superprodução ainda é o que dá certo e o feijão com arroz é o que deve ser feito? Cara, a superprodução ainda dá certo, mas eu sempre sou a favor de testar novas coisas. Por exemplo, a gente já escalou uma oferta, cara, que a gente, pegou a VSL lá que tinha escalado muito, beleza? A gente não teve trabalho de mudar quase nada, a gente não mudou mecanismo, não mudou nada. A gente pegou essa VSL que estava escalada e já foi, descartada há muito tempo. E a gente transformou essa VSL em um modelo de apresentação de PowerPoint. Tipo, o cara, ele apresentava como se estivesse apresentando slides na VSL, entendeu? Tipo, ele minúsculo ali, ia apresentando os slides e essa VSL reviveu a VSL, faturou mais vários milhões, mas foi no Info, né? Não foi no Nutra. Mas, por exemplo, agora que você falou, pode ser uma boa pegar uma VSL ali e testar no Nutra também nesse estilo. O estilo da VSL é sempre bom trocar. Tem uma galera que tá testando também, fingindo que é YouTube, né? Botando modelo YouTube e tudo mais, mas esses modelos aí eu muda, mas não muda tanto, mas agora você mudar o estilo da VSL em si, eu acho muito bom. Que nem esse estilo que eu dei pra você de exemplo agora. Top. E eu gostei demais desse tipo de formato que você falou. Então, só pra gente seguir na nossa linha de raciocínio. Falamos sobre espionagem, anúncios, VSL e após a VSL a gente entra na parte de checkout e conversão. Tem convidado que vira aqui e fala pra mim que no checkout tem várias formas de gatilho, tanto com prova social, ou colocar, por exemplo, a gente tá na época de Natal. Colocar um desconto de Natal no banner, coisas personalizadas e tudo mais. Você acredita que isso impacta também nessa forma da venda no checkout? Colocar um timer, algo diferente? E dentro dali do checkout, obviamente você usa Cartpanda, existe alguma configuração ou algo que você acha interessante que você faz na tua operação que traz resultado e a conversão de checkout aumenta? Então, justamente porque a gente é afiliado hoje, a gente não mexe no checkout, né? É o checkout do próprio produtor. Sim. Mas com certeza, o que sempre tem no checkout do produtor que a gente gosta que tenha é pessoas ali, aquela quantidade de visualização no checkout, porque as nossas VSLs, elas sempre trabalham com muita urgência, né? A gente não trabalha com desconto de Natal, Black Friday não, porque não faz sentido. Se é uma oferta direta que a gente tá falando que tem poucas unidades, por que o cara tá dando um desconto de Natal? Desconto de Black Friday? Não faz sentido pro nosso negócio. Para um negócio de branding é maravilhoso. Um cara que tem a marca ali, o cara já conhece do produto, está fazendo um remarketing, mas agora, por uma venda ali que o cara é o primeiro ponto de contato que ele está tendo com você ali, que é um tráfego direto, é assim que a gente faz, né? Não faz muito sentido botar descontos, mas vale a pena colocar ali quantas pessoas estão visualizando o checkout, né? Um banner que indique também que ele não vai achar esse produto em nenhum outro lugar, a não ser ali naquele momento. O seu checkout ele tem que estar todo voltado para o cara ficar lá. Você não pode deixar o cara recarregar o checkout ou sair, porque tem muita gente nos Estados Unidos que a galera costuma comprar na Amazon, por exemplo, entendeu? Compro muito na Amazon lá. E, inclusive, quando a gente era produtor, a gente tem a galera que bota o seu produto pra vender na Amazon, né? Se você pesquisar os produtos dos produtores escalados, vai ter na Amazon o produto.
Que a galera faz isso, pra poder pegar aquele lead que saiu. Então, se no seu checkout de afiliado não tiver que o seu produto não tem na Amazon e que qualquer coisa é uma cópia falsificada, cara, o cara vai sair de lá e vai pesquisar. E a venda é pro teu produtor, não pra você. Nossa. Entendeu? Então você precisa, se o seu produto não tem isso, você tem que pedir urgente pro teu produtor colocar essa mensagem lá. Porque quando a gente não colocava, diminuía a conversão. Quando a gente era produtor na época. Isso é interessante, porque no final das contas deve ter gente que tá rodando como afiliado, e às vezes nem o produtor sabe disso. Sim. Ou sabe também. Sabe. E dentro dessa parte, a gente entra também no upsell, order bump, downsell, final sell. E nessas etapas, assim, claro que isso é uma coisa importante pro produtor. Mas quando você era produtor, é óbvio que o afiliado hoje, que é a tua situação atual, não se preocupa com o upsell, downsell, order bump, porque não ganha nessas etapas do funil. Mas o quão importante era pra você ali quando você era produtor? Tá, justo. O que eu percebia na época que eu era produtor, né? A gente aprendeu com erro, né? Que a gente fazia bastante. A gente sempre tentava fazer com que o cara pegasse o máximo de potes possível, beleza? Então o nosso upsell era voltado pro cara pegar o máximo de potes possível. Só que tem um problema, porque o cara tá comprando na emoção ali, e quando chega os potes em casa, o cara fica maluco, entendeu? O cara, tipo, pra que eu pedi tanto pote? Não faz sentido nenhum, cara. Nem sei se o negócio funciona direito. E a gente sempre usa o poder da copy, né, pra falar, cara, o estoque vai acabar, então a gente só tem essas unidades e é isso e não vai ter mais, entendeu? E aí o que acontece? O cara acaba comprando na emoção ali no upsell, aquele upsell, sempre o upsell 1 a gente coloca mais potes, né? Então se o cara comprou 3 potes, a gente coloca o upsell dele comprar ou mais 3 ou mais 6 pra completar ali mais meses de uso, né? Só que aí quando chegava na casa do cara, o cara reclamava. O cara falava que não tinha comprado, que às vezes o cara nem via VSL, só clicava no botão, porque é um clique, né? Então, às vezes o cara comprava ali e às vezes não chegava em casa e não fazia sentido. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer uns upsells mais inteligentes. A gente começou a utilizar outros produtos que faziam sentido com o produto que a gente estava vendendo para complementar. E aí, cara, isso aí os caras pediam uma quantidade grande de produtos e não reclamavam. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente estava vendendo um produto de memória, a gente colocava ali no upsell um produto que tem a ver de diabetes, de sono, que era uma coisa que ajudava muito. As empresas hoje têm produto de tudo. Então os caras compravam tudo complementar, não achava que estava comprando uma grande quantidade de um produto só, e a gente ganhava nisso aí. Aí depois começou também o upsell de assinatura, né? Que é a famosa Health Box que a gente usa no Nutra hoje, que é uma opção onde a pessoa paga mensalmente um valor para receber os potes na casa dela. É muito bom também, porque a gente deixa de ganhar muito ali no front, mas aí como começa a cobrar mensalmente a pessoa, não pesa para ela na primeira compra, ela não acha que comprou um monte de pote, mesmo assim ali no LTV é absurdo. E aí você traz a recorrência que traz a constância e a previsibilidade do mês seguinte também, Exato. né? Isso é importante, porque a gente não fala muito disso no Direct Response, mas se você conseguir criar alguma forma disso, eu já vi gente falando que, ou fez parceria com o doutor, pra o doutor, fazer meio que uma call com a galera e ver quem precisava de mais potes. E então, esse formato Healthbox funciona muito bem. Eu já vi gente vendendo, low ticket de newsletter, como order bump ali pra galera receber notícias personalizadas ou aplicativo. É bom. E dentro de o que você tá fazendo hoje, como afiliado, qual que é o principal fator que determina se o afiliado vai ter muito resultado e o do afiliado que tem pouco resultado? Tá, boa. Só voltando um pouco ali na questão que você falou desse order bump, também é muito importante botar o order bump, né? Que a gente botava sempre, por exemplo, Priority Express Shipping, entendeu? A gente botava 2 order bumps. A gente não... Às vezes até colocava 3, cara. Arrumava ali um order bump diferente, colocava, porque não influencia na conversão, a conversão não fica mais baixa porque você colocou um order bump e você consegue acrescentar no pedido para pelo menos pagar o envio. Porque o envio do Nutra é muito caro, entendeu? No longo prazo ali. Então você precisa sempre estar arrumando formas de acrescentar. Uma coisa que a gente fazia também no upsell, que eu esqueci de falar, era colocava um aplicativo. Botar um aplicativo ali depois, quando a pessoa compra, ela ganha acesso a um aplicativo. E nesse aplicativo a gente vai colocando ali videoaulas, vai colocando os upsells para vender mais pra galera que tá lá dentro, né? E o bom é que como a gente tem esse aplicativo, a gente conseguia passar pro nosso time que faz as calls para vender mais potes pros caras. Quem que tava acessando mais esse aplicativo depois para poder ligar pros caras e falar assim, ó, seu pote tá acabando, então você pode comprar mais potes, comprar tal produto. Isso ajudava muito, 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 tá? Eu até lembrei de um insight que eu fazia na época do drop. O que eu fazia? Eu colocava ali no checkout, por exemplo, a opção de retirar na loja
E aí eu deixava como inativa pra todo mundo isso aí. Só pra passar mais credibilidade. Verdade. E aí eu tinha falado isso num Panda Meeting, e aí o pessoal falou, nossa, eu vou testar. E tipo, uns falaram que aumentou o suporte, mas converteu mais. Outros falaram que converteu mais e tipo, não deu tanto suporte. E eu vejo que tem tanta coisinha mínima que dá muito resultado. E no final das contas, é uma coisa que você muda no criativo, uma coisinha que você muda na VSL, uma coisa que você muda ali no checkout. De pequenas coisinhas que você vai ajustando, gera um grande resultado. Sim. E aí, voltando pra aquela questão que eu tinha perguntado pra ti, qual que é a diferença do cara que é o afiliado que tem muito resultado do afiliado que tem pouco resultado? O afiliado que tem pouco resultado é aquele afiliado preguiçoso que acha que o produtor tem que fazer tudo pra ele, né? Às vezes os caras compram a mentoria e eles acham que o produtor virou tua babá, né? Tu acha que você acha que tem que passar a VSL pra você o tempo todo, tem que passar lead nova, passar criativo bom, mas não é verdade isso aí, entendeu? Se você for um afiliado preguiçoso, cara, monta pelo menos um sistema de mineração bom pra você, entendeu? Que aí você vai estar por dentro do que vai estar acontecendo no mercado e você consegue fazer umas copas mais preguiçosas e ter resultado. Cara, hoje um cara que é do mercado e, pô, não lucra assim, não tá rico, pô, você tá fazendo uma coisa errada, cara. Porque esse mercado a gente tem que aproveitar. Você tava falando, né, que é um mercado de cash flow, só que é um mercado de cash flow que vai te deixar multimilionário, entendeu? Então não é um mercado de cash flow pra você aumentar ali um caixa pra você fazer uma outra coisa no mundo físico. Não, é um mercado que é de cash flow, mas que vai deixar você multimilionário, cara. Você não vai conseguir vender a sua operação, entendeu? Mas também você vai ganhar muito dinheiro, botar muito dinheiro no bolso, principalmente como afiliado. Então, e o afiliado que vai dar certo é aquele afiliado que tá o tempo inteiro testando, gastando dinheiro pra teste, então você não pode ter dó de dinheiro. Se você for um cara que... Não, desculpa, falei besteira agora. Você tem que ter dó de dinheiro. Óbvio, você tem que ter dó de dinheiro, mas você não tem que ter dó de dinheiro pra sua empresa, pra investir, entendeu? Então a galera acha que, por exemplo, pô, vou pegar... Qual vai ser o próximo investimento? Agora eu vou botar dinheiro em Bitcoin, vou botar dinheiro em ação, tudo mais. Cara, isso aí você tem que fazer depois que você estiver tranquilo. Isso aí você tem que fazer com o dinheiro que tá sobrando. O dinheiro que você tá ali pra investir... Você acha que você tem que investir no outro mundo? Cara, você tem que investir na tua operação, irmão. Você tem que botar mais testes, gastar mais dinheiro, às vezes você vai ver um prejuízo ali, mas esse prejuízo, na verdade, foi um investimento de compra de dados. Você comprou os dados para saber se isso vai dar certo ou não, entendeu? Então, por isso que vale muito a pena você investir na sua operação. Se você não tiver muito caixa, procura um amigo que tenha. Todo mundo tem um amigo que tem muito caixa, ou se você não tem, cara, você tá muito mal de network, entendeu? Você tem que fazer mais network. É verdade. Tem que arrumar mais gente ali, ou então, às vezes, até dentro da mentoria, você consegue achar um cara ali que vai te ajudar com grana ali para você testar as paradas. Mas se você é um cara que é mal de grana, arruma um cara e dá porcentagem pra ele poder investir na tua operação e você ir tranquilo. Escalar tranquilo, às vezes não pesar tanto ali um prejuízo, um teste, entendeu? Então vale a pena, esse mercado é um mercado que você precisa ter dinheiro, você precisa ter dinheiro ou ter algum investidor, né? Pelo menos ali, o mercado de Nutra, né? O mercado de infoproduto é bem mais tranquilo, mas o mercado de Nutra, você tem que entender que você tá vendendo um produto de 1.600, 2.000, 3.000 reais ali, dependendo do funil. E para você testar, você precisa gastar, você não vai gastar 100 reais, vai ter conversão, entendeu? Então para você testar, você vai vender, você precisa colocar dinheiro. Então por isso que é um mercado que você exige mais verba. Então se você não tiver verba, ou não tiver alguém te ajudando com a verba, cara, vai ser muito difícil você tem que ir bem devagar mesmo, seu processo vai ser bem devagar. E esse mercado é um mercado que se você não aproveita agora, as tendências vão passando, entendeu? Você tem que aproveitar as tendências e fazer muita grana para você ficar tranquilo. E agora a gente falou basicamente sobre todo o funil, né? Porque a gente falou da parte de espionagem, anúncio, depois da parte de anúncio a gente passou para a parte da VSL, você falou que não curte pré-sell, depois da VSL a gente falou sobre a parte do funil e a gente falou sobre a parte de como ser afiliado, a gente falou também como conseguir esse link, esse acesso com um produtor também para se tornar afiliado, e acho que agora é o momento ideal para a gente começar a nossa dinâmica do Panda Quest. E como é que funciona, Vitor? Eu e você, a gente vai ter as nossas cartas e você vai selecionar 3 delas e vai passar os melhores insights sobre elas, fechou? Tá. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Vitor Copo. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui com o Vitor. E olha, se você está curtindo esse Panda Quest, já deixa nos comentários aqui qual o insight que você mais gostou. Porque se eu, que já fiz mais de 200 gravações em 4 anos, estou pegando insight com o cara, imagina você que está chegando agora aqui. Inclusive, já deixa o like, se inscreve no canal e se você está pelo Spotify, salva essa playlist e deixa com 5 estrelas. Porque olha, no início eu falei pra vocês, se a gente pegar top 3 igual no ano passado na América Latina do nosso nicho, eu vou trazer você e mais 10 amigos pra virem assistir o PandaCast ao vivo aqui e perguntarem pros meus convidados. Agora, começando a nossa dinâmica, Vitor, eu vou deixar as cartinhas aqui, eu quero que você selecione pelo menos 3 e você não vai ver os temas, tá? Só aponta pra mim qual que você quer, quais você quer, aliás,
que aí eu vou fazendo as perguntas pra você. Pega da ponta do meio. Da ponta a ponta, meio. Beleza. Temos os nossos 3 temas. Vamos ver o que o Vitor tirou agora. Qual que você quer que eu comece? Pega do meio. A do meio? O nosso primeiro tema, a gente não chegou a falar sobre estratégias em específico, mas eu quero que você passe o melhor insight sobre Facebook Ads. Qual a estratégia de campanha, qual que é o formato que você, de estrutura que você seta lá, suas campanhas, que você acha que dá certo hoje no Facebook Ads? Cara, a melhor estratégia de Facebook Ads é o velho... É tipo assim, você tem que sempre voltar ao básico, Filipão. É sempre o básico, cara. A galera fica querendo muita estratégia, mas tem que voltar ao básico, cara. Qual que é o básico? Que é uma coisa que, inclusive, a gente aprendeu quando a gente comprou uma mentoria, né? Que é cara, as contas de anúncios fazem toda a diferença na tua operação. Então, você tem que testar um bilhão de contas de anúncios, porque uma conta de anúncios, às vezes, o mesmo criativo, o mesmo VSL vai dar um resultado muito melhor do que uma outra conta de anúncios. Então, cara, teste o máximo de contas de anúncios possível e isole isole tudo. Por exemplo, você vai isolar o pixel, para cada conta de anúncio você vai isolar o pixel, vai isolar o anúncio, às vezes só tem que mudar alguma coisa, não pode botar o mesmo anúncio na conta de anúncio, tipo, muda pelo menos o hook ou o avatar, mas vai testando várias contas de anúncio. Não usa a mesma sempre. Tipo, testa o máximo que você conseguir. Esse é o maior insight que eu posso dar ao Facebook. Perfeito. E agora, da nossa segunda cartinha, qual que você escolhe? Esquerda. Boa. Da minha esquerda, né? Um medo que você tem, Vitor? Um medo do mercado ou aleatório? Qualquer um. Pode ser uma coisa pessoal, pode ser uma coisa de mercado. Cara, um medo. Essa pergunta é meio difícil de responder, cara. É uma das mais é uma das que eu mais gosto. Eu acho que às vezes o medo que eu tenho é de não ter medo, né? Porque às vezes eu acho que a gente no dia a dia, assim, a gente começa, por exemplo, eu já vi vários players que acharam que eram muito fodas, tipo, o cara tava dando muito resultado, muito resultado, e aí você começa a achar que você é o cara, né? Mas na verdade você não é o cara. Foram as ações que você teve nesse período que você tava ali que te levaram pra isso aí. E às vezes você acha que você é o cara, você mesmo se derruba. Porque você acha que tudo que você vai fazer vai dar certo, você acha que você pode ali controlar tudo e tá tudo certo. Não, mas às vezes você ter... O medo é você não ter medo, entendeu? Digamos, não medo, mas receio, né? De ter cuidado, entender que às vezes você tem que voltar ao básico, você tem que botar teu pé no chão, você tem que procurar ali, entender que tem pessoas muito mais inteligentes que você, muito mais talentosas que você, e você pode e não ficar chateado com isso, mas aprender com essas pessoas. Então, às vezes, acho que o maior medo, assim, pensei agora, cara, né? É você não ter medo. E essa é o principal foco desse tipo de pergunta, porque se você vê que uma coisa pré-pensada, não gera a resposta natural. Sim. E você falar, tipo, que realmente é algo que você sentiu agora, esse é o ponto que eu mais gosto. E agora, para nossa última cartinha, um tema que a gente também não abordou e que eu acho super interessante é suporte. Cara, eu sei que agora como afiliado você não se preocupa com isso, mas quando você era produtor, eu imagino que tinha a parte de recuperação, Sim. suporte pelo e-mail ou outros canais de atendimento. Qual que é a tua opinião sobre suporte e qual o melhor insight que você pode passar sobre isso? Se você é produtor, é a principal parte, assim, da tua operação, porque às vezes você pode sair de um ROI de 1 para um ROI de 2 só com suporte, cara, porque é muito lead que dá IC e não finaliza, entendeu? E esses caras não é porque eles não querem finalizar, às vezes só fez uma outra coisa ali, ou então não tava com cartão na hora, ou então alguma outra coisa. E aí o que eu mais posso falar de suporte é você não negligenciar o suporte, ter um suporte bom que ligue, porque lá nos Estados Unidos a galera gosta que você ligue, o call center lá é muito importante, você tem que contratar um call center. E contratar um call center também te dá uma porcentagem boa, né? Não adianta você também... porque às vezes os call centers eles enchem a mão, né? Você cobra 60% ali das recuperações. E, cara, é melhor ter um cara. Depois que eu vi isso, eu falei assim, vou abrir um call center, cara. Os caras cobram 60% das vendas recuperadas sem ter trabalho nenhum, né? Óbvio que eles têm o time deles lá, né? Só que, tipo assim, eles não tiveram trabalho de gastar com os anúncios, né? Então, tem um time bom de call center ali que vai te dar uma porcentagem justa, que vai recuperar pelo menos 20% desses seus carrinhos abandonados, 15% a 20%, eu acho que é um número mágico ali, dos carrinhos abandonados, dos ICs, né? E também fazer uma questão do aplicativo se você for produtor. Porque se você tem um aplicativo ali para poder vender mais e dar esse suporte ali no back-end, você diminui reembolso,
você aumenta a venda de upsell e você aumenta também a venda recorrente, porque os call centers têm que também ligando, por exemplo, o cara comprou 3 potes. Depois de 3 meses, o call center tem que estar na orelha do cara, ligando pro cara perguntando assim, pô, tu comprou, deve ter acabado, tem que comprar mais, e agora vou te dar uma promoção aqui melhor pra tu comprar mais. Então, call center é a melhor opção. Fora que ainda tem call center que pede o número mínimo de leads que chamam ali, né? Sim. Fora essa, tipo, eles colocam várias limitações que podem ser pegadinhas, né? Mas muito legal essa tua resposta e faz muito sentido mesmo. E dentro disso que a gente tá falando, cara, indo até pra um lado mais pessoal teu, existe também não só uma estrutura também, pô, da operação, de tudo que você tá construindo, a parte de gestão, isso é tudo muito importante. Tudo que você estuda, os acessos que você tem, mas por trás do Vitor, eu imagino que tem uma base de pessoas que também te sustentam no teu dia a dia. Sim. Sua mulher, a família e etc. E o que você pode dizer, não só para essas pessoas, mas também para sua equipe, para seus sócios, para essa galera maravilhosa que tá aqui acompanhando a gente hoje, e qual que é a tua mensagem para eles e também para quem tá em casa, olhando diretamente nos olhos deles aqui na câmera? Cara, essa aqui é uma resposta difícil, né? Porque tem muita gente, você pode esquecer, então não vai falar de individual de cada um, vou falar mais geral, beleza? Mas é muito importante, com certeza, você ter o suporte da galera da sua casa, né? Você ter ali pessoas que confiam em você. E se você tá assistindo esse podcast, às vezes as pessoas que você... Eu graças a Deus, eu sempre tive a honra, né? De ter as pessoas da minha família sempre confiaram em mim, entendeu? Por mais que às vezes não entendiam, mas às vezes sempre confiavam no que eu tava fazendo, no que eu ia fazer, às vezes confiavam mais no que eu falava do que eu fazia, isso é muito importante, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Às vezes a família não apoia, às vezes a esposa em casa não curte, graças a Deus, a minha namorada ama o que eu faço, a minha família ama o que eu faço, meus pais, todo mundo... tanto é que hoje a galera que trabalha comigo são meus amigos, né? Então a galera ama o que eu faço e amam fazer parte disso, né? Porque a gente é um time. Mas se sua esposa, às vezes, ou então o seu marido, ou então o seu... algum familiar seu não apoia, cara, você tem paciência com ele. Porque as pessoas, elas só querem te proteger, entendeu? As pessoas que você ama e amam você de verdade, né? Claro que tem pessoas que não querem você bem, mas as pessoas que te amam de verdade, às vezes você não entende, mas elas querem o seu bem, querem te proteger de você não sofrer. Porque elas, não é que elas não confiam no teu potencial, mas é que elas, às vezes elas já viram muita besteira na vida, viram muitas pessoas se darem mal, e elas querem te proteger disso. Então não é porque elas não querem o teu melhor, elas querem te proteger. Então, você pensar, e por mais que não saia da boca delas isso, sai da boca delas, tipo assim, cara, não faz isso, não vai dar certo, não é legal, já vi, isso é o golpe que você tá fazendo, eu trabalho na internet. Cara, entenda que essa pessoa te ama, quer te proteger e dá orgulho pra ela, entendeu? Tipo, o melhor jeito de você acabar com isso é dando resultado. Então, quando você tem resultado, isso fala muito mais do que as tuas palavras. Isso é fato, né, galera? Todo mundo sabe disso. E é isso. E pro pessoal que tá aqui hoje com você, o que você fala pra eles? Pessoal que tá hoje comigo, obrigado. Amo vocês. Meu time aí, sócio, né? Namorada, sempre acompanhando tudo. Isso é maravilhoso, né, cara? É uma sensação muito boa. A galera tá aqui, pô, por 1 hora aqui, acompanhando a gente. E, pô, obrigadão, Filipão, e também a galera da produção aí. Realmente vocês fazem um trabalho incrível aqui. E a Kart Panda, cara, tá absurda no mercado mesmo. Parabéns. Obrigado. E eu queria até perguntar de você agora também. Qual que foi o diferencial que a Kart Panda chegou a fazer pra você? Porque eu sei que você chegou a testar outras plataformas. Não. E pô, só pra gente ter uma base também, o que chegou de diferencial pra você querer usar a Kart Panda? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu sou bem sincero nas respostas, né? E... Eu já tive muito problema com a plataforma BR, né? Na época eu rodava Info, a gente tem processos aí e um dinheiro muito grande preso. E eu fiquei um pouco recluso com isso, em plataformas brasileiras, né? E aí eu comecei a usar plataformas gringas. Só que, cara, depois eu vi o time que vocês têm, o que vocês estão construindo aqui, eu falei assim, cara, às vezes eu tô apoiando um gringo ali e tem uma plataforma muito top aqui no Brasil que pode me dar um suporte, que pode ter pessoas que eu confio. E eu tinha um pouco dessa barreira por conta dessa plataforma que vacilou comigo, pisou na bola comigo, né? Não vem ao caso mencionar qual é essa plataforma. Então eu fiquei com um pouco dessa barreira de plataformas BRs. E, cara, quando eu descobri a Kart Panda, assim, tipo, de verdade, o que ela podia proporcionar, a equipe de vocês, toda a questão da conversão também, cara, eu sou um cara que também não adianta você falar assim, a Kart Panda é boa, eu quero testar, eu quero entender se é boa mesmo ou não. Então eu já cheguei dias de botar ABC, 3 checkouts pra rodar, várias e várias vezes, e não tem jeito, a Kart Panda sempre é o melhor checkout, cara. Sempre é a melhor conversão.
ela também dá menos reembolso que, por exemplo, outras plataformas gringas. Isso é uma coisa que se vocês rodam em outras plataformas, é bom falar. Tem uma plataforma muito grande aí, que não convém falar o nome. Mas só pra você ter noção, às vezes o cara manda no suporte da plataforma, nem tá querendo reembolso. Ele quer reembolso só do upsell, ou ele quer uma coisa assim. A plataforma dá reembolso de tudo, porque ela não quer tomar chargeback. Então ela não tá nem aí pra você, cara. Ela só tá aí ela só olha pra ela. Já a Cartpanda eu já nunca vi isso. Eu sempre vi, tipo, por exemplo, reembolsos parciais. Se o cara quer reembolso, às vezes, do upsell, compra sem querer, você dá o reembolso só do upsell. Então tem muita plataforma aí que faz isso. Se você chamar o suporte deles lá, você vai ver. Tem muita treta. Cara, eu queria te agradecer não só pelo feedback, mas também pelo seu tempo, o tempo da galera que tá toda aqui também, ao pessoal que também tá assistindo a gente aí do outro lado. E não só isso, cara. Te parabenizar pelos insights que você passou. É uma forma muito legal que você passou pra gente, tipo, por que você saiu da produção pra você ir de fato pra afiliação. E eu desejo que você consiga atingir esses resultados, resgate outras das recompensas com a galera, vá nos eventos também junto com a gente. E não só isso, que você consiga crescer cada vez mais a tua operação. E falando não só como Cartpanda, mas como Felipe também falando, eu acho muito legal tudo que vocês estão construindo e principalmente o formato com que vocês conseguem testar as coisas com autonomia. Porque eu vejo muito player que vem aqui no podcast e fala, tipo, normalmente insights que ele tem com outros players e, tipo, eles não testam. Eles não têm essa autonomia de criar e testar e validar coisas próprias. E eu vejo que vocês trouxeram isso hoje pra mim e isso é o mais legal porque, de fato, é o ouro pra galera que tá ouvindo a gente. Então, obrigado não só pela presença de todos vocês aqui, mas também obrigado por todos os insights que você passou e não só isso, obrigado por ter escolhido a Cartpanda também. Tamo junto, Vitor. E pra galera que quer seguir você, qual que é o teu Instagram? Cara, Vitor Copo, Vitor COPPO, segue lá no Instagram. E eu vou deixar, inclusive, até aqui na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, o Instagram do Vitor, o da Cartpanda. E não só obrigado pelo seu tempo e o de vocês que estão aqui, obrigado pelo tempo também de você que tá aí do outro lado, se dedicou pra ouvir a gente até agora. Se você ficou até o final, você não vai deixar de se inscrever no canal e também seguir a nossa playlist aqui no Spotify, né? Então, eu já convido você a acompanhar não só esse, mas todos os PandaCasts que a gente solta toda quinta-feira aqui no YouTube e no Spotify. E tem mais. Se você deixar a avaliação com 5 estrelas, eu te prometo que a gente pegando o top 3, eu trago você e mais 10 amigos para virem aqui no PandaCast para falar com os meus convidados e também assistirem e terem essa experiência maravilhosa junto com a gente. Inclusive, se você tá pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de episódio novo que sai toda quinta-feira às 5 horas e deixa aqui nos comentários porque eu mesmo leio e eu mesmo respondo vocês aqui no YouTube e no Spotify. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até o próximo PandaCast, pessoal.